Mesmo preso, Bolsonaro venceria Lula até com certa facilidade. Neste vídeo você vai entender o porquê do desespero da esquerda em tirar Bolsonaro do jogo de uma vez por todas, apagar o nome dele. Afinal de contas, ele ainda é o preferido do Brasil frente ao Lula ou a qualquer outro. E em segundo lugar, sabe quem que está? Quem ele indicar. Sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, mande para todo mundo para a gente falar com as pessoas de política, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios. Veja comigo essa pesquisa da Paraná Pesquisas, que acaba de ser divulgada. Vou colocar os números para você aqui, e ela explica o porquê do desespero do consórcio STF-Lula, né? STF-esquerda. O presidente Jair Bolsonaro ele venceria com facilidade qualquer adversário, entre eles o Lula, na eleição de 2026. Pesquisa que foi realizada em Brasília e traz os seguintes números. Olha a intenção de voto. Jair Bolsonaro teria 36,8% da preferência dos eleitores do Distrito Federal, seguido por Lula com 27,1%. São quase 10 pontos de diferença. Depois teríamos aqui outros candidatos que poderiam ser bem votados, né, como Ronaldo Caiado e assim vai. Você está vendo aqui na pesquisa. Mas o interessante é a gente falar aqui da possibilidade do Bolsonaro, mesmo preso, vencer o Lula. O segundo cenário, o cenário estimulado sem o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente. Nesse caso, ele seria substituído pela Michele Bolsonaro. E, novamente, ela venceria o Lula. Teria 31,4% contra 27,2%. Então veja que o Lula, se você tirar o Bolsonaro e colocar um substituto, o Lula subiu 0,1% apenas. Quer dizer, não resolve a situação do Lula. A Michele perdeu, sim, alguns pontos, né? Em relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro teria 36,8% e a Michele teria 31,4%. Mas o Lula não cresce, ele não ganha essas pessoas que não votariam na Michele, mas também não votariam, nesse caso, no Lula. Esse é o desespero. Esse é o desespero. Quando é perguntado em quem você votaria para ser presidente sem apresentar nenhum nome, quem que você acha que vence? Novamente, Jair Bolsonaro. Ele teria, nesse caso, 19,4% contra 16% do Lula. Quer dizer, mesmo o Lula estando na presidência, tendo toda a propaganda oficial à sua disposição, quando é feita a pesquisa, perguntou entre esse e aquele, da Bolsonaro. Perguntou entre esse aqui sendo substituído por essa pessoa e aquele, que é o Lula, da Bolsonaro de novo. E se perguntar quem seria o presidente sem dar nomes, novamente aparece o Bolsonaro. Esse é o desespero da esquerda. Para quem trabalha com pesquisas, entende como funciona isso, a verdade é que todos os cenários apontam para uma vitória do Bolsonaro contra o Lula. Bolsonaro disputando na cabeça de chapa, assim como Bolsonaro indicando alguém. Até porque, entenda o seguinte, o Lula faz campanha todos os dias, isso já há 3 anos praticamente. O Bolsonaro não. E seja para ele ou para aquele que vier no lugar dele, um substituto, ele teria tempo para pedir voto, para transferir esses votos dele. Isso mostra que certamente ele venceria a eleição em 2026. Por isso que o Centrão tenta angariar esse patrimônio político para o Tarcísio, enquanto que o PL vê que vai acabar ficando sem candidato, porque se tiver um candidato apoiado por Bolsonaro, prejudica o Tarcísio e pode até dar uma vitória para a esquerda. A esquerda, você percebeu, ela fica ali nos 27%. Muda o cenário para cá, para lá, ela fica nos 27%. E na verdade a esquerda tem aí em torno de 20%, até 20% alguma coisa por cento. Isso é normal, natural e sempre foi assim a nível do Brasil. O que faz a diferença é o Bolsonaro estar ou não na cabeça de chapa, ou pelo menos apoiando alguém, porque aí ele passa longe desses 20 e tanto por cento que a esquerda faz. Então, nesse momento, o desespero da esquerda é que mesmo preso, mesmo sendo condenado, apesar de que não existe crime, eu repito para você, é um golpe imaginário, toda uma armação para condenar o Bolsonaro, que no futuro a gente ficará sabendo de muita coisa ainda. Mas mesmo assim, a esquerda, ela ainda não consegue chegar nem nas pesquisas perto do Bolsonaro, próximo dele. Não consegue visualizar lá na frente uma vitória. E por isso, do desespero. Mesmo preso, Bolsonaro venceria o Lula. E a tua opinião? O que você imagina disso? Diz para mim aí nos comentários. Grande abraço,
Beijo no seu coração, Deus abençoe muito você, sua casa, sua família e até o próximo vídeo.